Atualmente estima-se um custo de aproximadamente 15 bilhões de dólares por ano, com profilaxia, tratamento e perdas produtivas com a doença. Olá! No Minuto Agro de hoje, o médico veterinário João Batista Lancini vai nos falar sobre o que é coccidiose, quais suas causas, sintomas e como tratar esta doença. Olá! A avicultura industrial só conseguiu desenvolver-se a partir do surgimento dos agentes anticoccidianos. Os primeiros produtos utilizados foram à base de sulfas na década de 40. Até então, a coccidiose e outras patologias inviabilizavam a criação de aves em ambientes confinados, principalmente em função de elevadas mortalidades. A coccidiose, como sabemos, é causada por protozoários do gênero Eimeria, que apresentam alta capacidade infectante e permanecem por longos períodos nos galpões. Está presente em todas as granjas comerciais do planeta. Há um consenso entre os técnicos que a maioria das aves são expostas por pelo menos uma espécie ou mais durante seu curto ciclo de vida, com maior ou menor prevalência em diferentes idades. Atualmente estima-se um custo de aproximadamente 15 bilhões de dólares por ano, com profilaxia, tratamento e perdas produtivas com a doença. É importante deixar bem claro que a coccidiose, como também a clostridiose, são enfermidades complexas e oportunistas. Só se manifestam na presença de alguns fatores predisponentes, como por exemplo, falhas de manejo, calor, umidade, altos desafios de oocisto na cama, fatores de imunossupressão, falha dos programas anticoccidianos, problemas nutricionais e outros fatores. Aves saudáveis, com boa nutrição, boa qualidade de água e condições de ambiência, normalmente desenvolvem uma boa imunidade e são raros os quadros preocupantes da doença. Galpões modernos, automatizados, não são garantia de bons resultados quando se fala de coccidiose. O fator humano ainda é crucial. Um desafio atual para a indústria avícola é estabelecer programas eficazes de anticoccidianos, adequados a cada situação específica e que sejam eficientes. Hoje temos poucas opções de anticoccidianos. O último anticoccidiano ionóforo disponibilizado ao mercado brasileiro foi em 1995, ou seja, lá se vão 26 anos. Por outro lado, os produtos químicos são antigos e com inúmeras restrições de uso, principalmente com relação ao aspecto de resistência. A nicarbazina é uma exceção. Por isso, alguns a chamam de um químico diferente, mas que também tem as suas limitações de uso. No Brasil, ainda temos, felizmente, a possibilidade de uso de ionóforos e suas associações com a nicarbazina. Outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, em função de legislação, os ionóforos já não podem ser utilizados, o que complica bastante o controle da doença. Nesta nova realidade de mercado, restam opções alternativas. Algumas já antigas, como as vacinas de coccidiose, disponíveis no mercado desde a década de 50. Outras tecnologias estão sendo desenvolvidas, como o uso de vacinas recombinantes, por exemplo, mas ainda são inviáveis economicamente. O ideal é termos ferramentas que possam atuar sobre as diferentes espécies e diferentes cepas, sem o risco de aparecimento de resistência e seus efeitos colaterais. Neste novo cenário, têm surgido novas alternativas para auxiliar no controle da enfermidade. São novas categorias de aditivos, como, por exemplo, extratos vegetais à base de compostos polifenólicos com saponinas, alguns óleos essenciais, alcaloides, entre outros, que vem demonstrando resultados satisfatórios no controle da coccidiose e que até pouco tempo apareciam somente em pesquisas científicas. Como ocorre com as demais enterites das aves,
É crítico um adequado monitoramento no campo, para que se possa elaborar um programa racional de uso de anticoxidianos. Em minha opinião, o treinamento continuado ainda é fundamental para unificar os conceitos entre os técnicos e falarmos a mesma linguagem. Com as melhorias nas estruturas das granjas, melhora de qualidade nutricional, melhora das condições de manejo e biosseguridade, está mais fácil hoje controlar a coccidiose do que há 1 ou 2 décadas atrás. Além disso, as fábricas de rações melhoraram muito e têm um papel relevante neste processo, através de uma boa qualidade de mistura, inclusão correta dos níveis de agentes anticoxidianos e, com isso, facilita, então, o controle da doença. Considerando-se que a coccidiose é uma enfermidade de lote e não de indivíduo, a opção de tratamento para controle de coccidiose é algo polêmico, embora seja pouco relevante. Se considerarmos que o programa de controle está adequado, coccidiose clínica não deve aparecer nas condições atuais de produção. Medicar um lote em campo sinaliza evidente falha em algum processo da produção. E o recomendável é voltarmos alguns passos para tentarmos identificar onde falhamos, qual o ponto crítico. Foi a inclusão do agente anticoxidiano? Foram problemas de manejo? Outras enfermidades associadas a problemas de imunossupressão, etc.? Haverão de concordar que não há sentido em tratar uma doença que é autolimitante. Como falei anteriormente, é uma enfermidade de lote. O ciclo evolutivo é curto e as aves afetadas desenvolvem imunidade, que é a espécie específica e sólida, rapidamente. O maior impacto é na sua forma subclínica. As perdas são silenciosas e impactantes, como nas outras enterites, e levam a um gasto energético elevado pela piora na conversão alimentar e no ganho de peso. Precisamos nos perguntar: qual a espécie prevalente naquela integração? Existem outros fatores associados? Qual a melhor opção de anticoxidiano frente àquela espécie e naquela época do ano? Como está a densidade e o tempo de vazio entre lotes? Os casos aparecem isolados na integração ou generalizados, etc. O que vale para uma empresa não necessariamente serve para outra. Por enquanto, precisamos fazer o básico bem feito e dificultar ao máximo a vida dos parasitas. Com isso, assegurarmos o maior aproveitamento do potencial genético das aves, que é excepcional. Até mais. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Comece a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima!